oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora. Renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá, queridos companheiros que seguem pelo YouTube esse canal maravilhoso de grande conteúdo que é a Seita Noye. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e obrigado por integrar a nossa corrente de luz. E para você que já participa, que já é um trabalhador no caminho da luz, muito obrigado pela sua presença. Vai ser muito bom contar com você, porque quando a gente compartilha um pouco do ensinamento da Seita Noye, estamos crescendo infinitamente, porque essa é a propriedade da vida, não é mesmo? Então hoje a gente vai vamos falar sobre um tema extremamente importante no nosso dia a dia, que é, para se ter sucesso, é preciso vivificar o ideal. E como esse nosso bate-papo, essa nossa palestra, ela é voltada para aqueles que estão exercendo, estão atuando na área empresarial, nosso desejo é que, no primeiro momento, nós possamos apreender do livro que vamos utilizar como texto, os pontos essenciais, os pontos prioritários, que num segundo momento possamos aplicar, através da nossa conversa hoje, na nossa atividade empresarial. Então fica extremamente interessante, você não acha? Então que obra nós vamos usar hoje? Porque você já está acostumado, você já sabe que a nossa Seita Noye é um canal de conhecimento, é uma oportunidade de crescimento infinito. Nós podemos chegar onde a gente quiser, onde a gente planejar, junto com Deus. E para tanto, a gente usa muitas estratégias, e uma delas é a leitura. Então a obra que a gente vai estudar hoje tem um nome simples que parece que traz todo o beabá da nossa doutrina, né? A partir do título dela. Então nós vamos estudar um pouquinho, mergulhar um pouquinho na Cartilha da Vida, o volume 1, cujo segundo capítulo aborda esse tema que nós mencionamos, que para se ter sucesso é preciso vivificar o ideal. Porque nós, como extensão da vida de Deus, trazemos conosco grandes ideais. Com a aplicação da Seita Noye na vida prática, a gente vai
tomando conhecimento através da meditação, das boas leituras. Nós vamos entrando em contato com esse eu divino que existe no nosso interior, porque todos nós carregamos conosco essa grande espiritualidade como extensão de Deus. Então essa obra, que a partir do seu próprio título parece ser muito simples, A Cartilha da Vida, o volume 1, capítulo 2, porque ele existe em 2 volumes. Nós vamos utilizar o 1. Se você acompanha as palestras nossas, semanalmente, você já viu que esse título já foi abordado em palestras anteriores. Mas nós vamos nos ater hoje a essa questão do ideal. Porque todos nós, como filhos de Deus, trazemos latente, em grande potencialidade, o ideal divino, aquela missão que Deus, sendo nosso Pai, Mãe, nos atribuiu. Então é nosso dever descobrir que missão seria essa. E através da oração e da prática do ensinamento, nós vamos tendo acesso a esse eu divino. E esse eu divino, é bom que você se acostume com essa expressão, imagem verdadeira. O que seria imagem verdadeira? É exatamente o que está agora dentro de você, acompanhando tudo que nós estamos falando. O seu lado bonito, o seu lado perfeito. O seu lado que, quando recebe um convite, imediatamente responde. E os bons convites, aqueles que nos chamam, aqueles que nos convidam a mergulhar no caminho da espiritualidade, esses são os que realmente promovem a nossa evolução, o nosso crescimento. Então é uma obra simples, que é muito estudada nas nossas rodas de estudo, porque a todos os leitores é possível interpretar sobre a ótica da religiosidade. Então, não é difícil. Basta que a gente vá mergulhando, interpretando. E como nós sabemos que existe sempre um anjo protetor nos auxiliando, não é necessário se preocupar. Basta entrar no universo da leitura que a gente vai tomando conhecimento cada vez mais aprofundado da beleza que é o nosso interior. E essa beleza ela é tão grandiosa que, olha como começa o capítulo. Por que o homem quer se tornar grandioso? Por que o homem quer conquistar sucesso, felicidade, saúde, a dinâmica da prosperidade em todos os aspectos da vida? Por que isso é algo que todos almejam? Porque lá na profundidade do nosso ser, até por intuição, a gente sabe que já possui isso dentro de nós. Então, convido você agora, se você tem o livro, acredito que você já buscou, já está aí do seu lado, então vamos acompanhando juntos aqui as colocações feitas pelo autor, o nosso sagrado mestre, Masaharu Taniguchi. Então ele começa dizendo assim: qualquer pessoa deseja ser melhor do que é agora, quer ser alguém na vida. Este desejo é comum, tanto nos adultos como nas crianças. Entretanto, se lhes perguntarmos por que desejam melhorar, para que querem ser alguém na vida, as crianças, sem dúvida, e mesmo os adultos, dificilmente responderão de imediato. Talvez precise pensar um pouquinho, não é mesmo? Então, sendo assim, é necessário que a gente vá cada vez mais tomando consciência do nosso verdadeiro valor, da missão que Deus nos atribuiu. E a partir dessa premissa de conhecer o nosso verdadeiro valor, é que a gente já está se preparando para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Você também, caro leitor, está fazendo para si mesmo esta pergunta? Por que, enfim, quero melhorar cada vez mais? Por que desejo ser alguém na vida? Por que os homens pensam tanto nisso? É uma questão. Não podemos nos esquecer que a nossa Seichonoye, em princípio, é uma filosofia.
É um modo de pensar que desenvolve em nós uma postura mental correta. Então a gente começa sempre filosofando. Então por que a gente almeja crescer? Porque cresce porque está vivo. Olha, então a primeira coisa, o desejo do progresso, o desejo íntimo do crescimento evolutivo. Esse é o aspecto principal aqui agora. Então o desejo de subir cada vez mais é próprio da natureza do homem, assim como das plantas, assim como todos os animais. Quando a gente olha as aves, a gente entende melhor esse sentimento progressista que o homem por natureza tem. E as árvores também têm. E as plantas também têm. Mas é interessante que, seguindo a criação de Deus, e em toda a criação de Deus existe um elemento chamado sabedoria, a sabedoria que se manifesta nas plantas não tem ego, não tem egoísmo. Então, entre elas, não existe aquela coisa de quero subir mais, quero crescer mais, para aparecer mais, ou para ser melhor do que a que está do meu lado. Não existe isso. Elas simplesmente crescem, evoluem, porque a natureza da vida é crescer. E sempre crescer em direção à luz. Por isso que o feijãozinho, que lá no curso primário a gente aprendia a colocar na aula de ciências, né, num algodão úmido, né, bem molhadinho, e colocava ou num quarto escuro, num lugar escuro, ou num lugar claro. E aí a gente ia acompanhando a evolução do feijãozinho. E o que acontecia com ele? Ia buscando sempre a direção da luz. E por que a direção da luz? Porque a natureza de todos os seres criados por Deus é crescer. Então, crescer, quando a gente sente, quando a gente avalia, após uma reflexão, o quanto estamos aprendendo no nosso dia a dia, nós estamos crescendo, evoluindo, em todos os aspectos, né, que a gente quiser trabalhar de uma forma mais específica, conforme a missão de cada um. Então, o mestre diz aqui no meio do parágrafo da página 24, todos aqueles que possuem vida crescem. Não crescer, apesar de possuir vida, é o mesmo que não possuí-la. A natureza da vida é crescer. Quando não há progresso, ela não se sente feliz. E é por isso que a vida cresce, não é para derrubar os outros. Se em nós existe vida, então nós que temos vida, vamos crescer infinitamente. Mas para crescer, agora vai entrar um segundo elemento. Para crescer é preciso ação, movimento, trabalho. Essa é a diferença entre aquilo que está vivo e o que está morto. Não adianta a gente querer fazer nada no sentido de procurar movimento num cadáver, por exemplo. Ali já não existe mais vida. Ali o espírito já deixou e vai continuar a sua evolução, já deixou o corpo, não é mesmo? Então, sendo assim, qual a diferença entre o que está vivo e o que está morto? Olha o que o mestre diz. A diferença entre estar vivo e estar morto está em mover-se ou não se mover. Isto é, se está havendo movimento, deslocamento, ação, está vivo, está crescendo, vai progredir infinitamente. Se ao contrário, está inerte, nada a gente consegue fazer para reanimar, então ali já está extinta a vida propriamente dita. Então já compreendemos, diz o nosso mestre aqui, caro leitor, todos aqueles que estão vivos, inclusive os que já têm muito dinheiro, que tiveram pleno êxito na vida, que comem do melhor e que moram em casas maravilhosas sem que nada lhes falte, todos desejam desenvolver-se cada vez mais e com essa finalidade estudam, se esforçam e trabalham. Então, a ação, o movimento, o deslocamento é uma prova de que ali está presente a vida. E a vida tem também a sua individualidade.
Se entre os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, a individualidade é um fator preponderante, isso também acontece com relação à vegetação, a tudo aquilo que está ao nosso redor em termos de plantas, de vegetais, não é? Isso também está presente em todos os reinos criados por Deus. Como é importante a gente ir associando, porque assim a gente vai entendendo, não é? Como é esse trabalho, essa sabedoria de Deus, como essa sabedoria age em toda a criação de Deus, cada um de acordo com a sua espécie, com a sua missão, com a sua visão de vida, porque isso não são características apenas dos humanos. Toda a criação de Deus, de todos os reinos, foram criadas pelo mesmo processo. Em tudo está presente o amor, a vida e a sabedoria de Deus. Então o mestre continua dizendo aqui, a vida é como uma jornada, é uma caminhada. Então se é uma caminhada, será que é legal fazer sozinho? Ou é melhor ter companhia? Você não acha que progredir sozinho é algo monótono? Não lhe passou pela cabeça que é chato não haver ninguém que o elogie quando você está progredindo? Há quem diga, progrida sozinho, sem ligar para elogios ou desprezos dos outros. Entretanto, aí o nosso mestre coloca alguns exemplos aqui. Uma viagem, por exemplo. Há muita diferença entre viajar sozinho e viajar acompanhado, não é? Se viajamos acompanhados, vamos comentar sobre a paisagem, sobre o local por onde a gente está passando, sobre as coisas bonitas que a gente está vendo. Então, o terceiro elemento que entra aqui agora, porque primeiro, vida. Tudo que tem vida é a maior prova de que ali está presente Deus. Segundo, a ação, porque a natureza da vida é trabalhar, é se esforçar. Agora vai entrar um terceiro elemento e o mestre cita a leitura como uma grande fonte. Por isso que ele sugere aqui que a gente leia esta obra maravilhosa, talvez até em grupos, porque aí cada um fazendo as suas colocações, né, na hora de interpretar, um vai aprendendo e crescendo junto com o outro, né? Então ele fala da leitura como uma boa estratégia para a gente estar sempre bem acompanhado, e um livro uma excelente companhia. O livro pode trazer para nós grandes amigos em todos os aspectos da vida. E ele também fala de jogo. O jogo também é divertido, mas analisar o ponto de vista da vida em si é muito mais interessante. Basta sabermos apreciá-la para concluirmos que nada é tão interessante quanto o jogo da vida. E aí, nesse momento, ele também diz que o líder pede que às vezes leiam consecutivamente, no caso de uma reunião de estudo. Agora leia você, por favor. Em seguida, você pode complementar, e assim a gente vai tornando aquela coisa bem dinâmica, e a leitura vai fazendo todo mundo refletir, pensar, mudar algum conceito, jogar fora alguma crença errônea, e aí essa estratégia também produz crescimento, evolução, que nós estamos falando de ideal. E quando esse ideal se manifesta, o progresso já está determinado, porque a vida é essa caminhada. Mas nessa jornada da vida é muito bom a gente ter companhia. Então, nesse sentido, quando nós formamos uma equipe ao redor, o nosso trabalho se torna muito mais interessante. Sobretudo porque a gente vai aprender a se relacionar com várias personalidades diferentes ao meu redor. Outra forma de crescer, outra forma de evoluir. Progredindo sem cessar, atingiremos o céu. O que o mestre quer dizer com isso? A vida cresce dia a dia, ele diz aqui na página 27. Tudo que vive, mesmo as plantas que parecem não se mover, estão crescendo a cada momento. Cada um no seu tempo, cada um no seu propósito. Mas a todos é dada a oportunidade do crescimento eterno. Isso que é importante que a gente deixe bem nítido na nossa consciência. Deve-se saber, então,
que a melhor oportunidade é agora. Agora é a oportunidade máxima, que vai promover também o nosso crescimento. Vida, ação, equipe, quando a gente vai agregando esses valores, tudo está intrinsecamente relacionado com o ideal inato que nós já trazemos do íntimo do nosso ser. Então, assim como a planta recolhe do solo, ou melhor, absorve do solo, onde ela está enraizada, todos os nutrientes necessários para o seu próprio crescimento, assim também o homem. O homem, através da reflexão, da oração, da leitura, dos relacionamentos, vai desenvolvendo essa estrutura que vai se tornando cada vez mais sólida para vivificar o seu ideal e para cumprir o ideal que Deus semeou em nós. Então, gerenciar o tempo que a gente tem é também imprescindível na manifestação do ideal. Assim como a planta retira o que é necessário, porque ela sabe aquilo que ela necessita, e nenhuma planta dá o broto antes de passar pela germinação. Não é assim? Então nós a mesma coisa. Tem o tempo onde a gente já está pronto para manifestar esse ideal grandioso que Deus colocou em nós. Mas o importante é o agora. Então, gerenciar o tempo, porque as coisas, quando realizadas no seu devido tempo, trazem uma alegria interior profunda. Mas a gente não se preocupa, por outro lado, a gente não se preocupa se está retardando, se está demorando para a gente alcançar aquele objetivo. Mas no dia a dia a gente se prepara. Então isso é sabedoria. E esse crescimento, então, prosseguindo, utilizando o livro como base, ele vai passando por etapas. É o que fala aqui a partir da página 29. Assim como o broto da primavera forma-se durante o inverno, já passou pelo outono, as folhas já caíram, já secaram, já caíram. De repente a gente olha e acha que a planta morreu, porque parece que não tem movimento, parece que a vida ali cessou. Não, é que o trabalho da vida é invisível. Com esses olhos carnais, não é possível ver a manifestação da vida. A gente vê o que aparece aqui, mas a essência da vida, retificando o que coloquei há minutos atrás. A gente vê a manifestação da vida, mas a essência da vida em si é um trabalho de energia espiritual. Então, com esses olhos físicos, não é possível que a gente veja, visualize. Entretanto, a gente vê, porque estamos no mundo das formas, a manifestação dessa vida. E diz o nosso mestre aqui, numa colocação extremamente importante, que enquanto as plantas que, enquanto parecem, que já não há mais vida ali, porque chegou o inverno, aquele inverno rigoroso, que parece que tudo morreu, elas estão se preparando quietinhas para o florescimento na primavera. E nós, vamos adequar isso para nós? Enquanto nós perseverarmos na fé, na persistência de propósitos, no compromisso com o que a gente assume com a gente mesma e com os nossos anjos protetores, de crescer a cada dia, de evoluir a cada dia, daqui a pouco a gente já está pronto para o sucesso que fatalmente vai chegar. E esse sucesso também, assim como para a planta, não chega assim, num piscar de olhos. É um trabalho contínuo. Assim como a planta passa por fases, desde de estar sendo plantada, né, cultivada, com a terra preparada, até germinar, florescer, frutificar, a mesma coisa nós. Para que o ideal se manifeste, é preciso um processo de crescimento, etapas no nosso desenvolvimento. E aí, aqui ele está falando na página 29, ele está se referindo bastante aos vegetais. Mas agora vamos para a parte humana.
Ao vencer desafios, nós crescemos infinitamente. Então, a germinação, a florescência, a frutificação para a planta são desafios próprios para ela. E nós, a mesma coisa. Os desafios que a gente vai vencendo no dia a dia vão nos habilitando na manifestação do verdadeiro valor de filhos de Deus. E aí o ideal, que é algo intrínseco, a nossa essência divina, vai ganhando pulso e vai promovendo circunstâncias favoráveis. E aí tudo aqui mesmo vai se modificando, não é? Então a gente não precisa ficar esperando que Deus apareça para isso, porque Ele não vai aparecer. Ele já me deu os recursos necessários, a vida, a sabedoria, a capacidade de amar, a provisão infinita, a alegria de se sentir grato a tudo e viver nesse estado mental harmonioso. Eu já estou provido daquilo que é necessário para que eu, através das orações, da meditação, da leitura dos livros e dos atos de amor, tudo isso são ferramentas, estratégias que vão impulsionando a manifestação do meu verdadeiro ideal. Também para o homem, uma vida só de facilidades não tem valor. É divertido lutar contra as dificuldades. Mas só que nós da Seitinoye trocamos essa palavra dificuldade por uma muito mais que soa muito melhor aos nossos ouvidos, inclusive do ponto de vista motivacional. Tudo na nossa vida é oportunidade. Então o êxito do homem está onde? Consiste no quê? No seu desenvolvimento interior, não está na aparência externa. O desenvolvimento, o verdadeiro êxito começa dentro de nós. Como assim? Você poderia perguntar. Primeiro, reconhecendo que o êxito já está assegurado a mim. E aí eu vou cultivando a fé cada vez mais verdadeira, usando todos os recursos para ir nessa caminhada de perseverança, de otimismo, de positivismo, de planejamento, de organização, de respeito às leis. Olha quantos elementos vão entrando e que devem fazer parte da minha renovação interior para que eu vá de encontro ao sucesso, ao êxito, porque isso está assegurado ao homem. O homem pode se tornar um homem excelente, é o que fala lá no final do capítulo. O homem em imagem verdadeira, que é essa perfeição inata, que é esse lado bonito que trouxe você hoje para o nosso canal e que vai fazer você se inscrever para continuar recebendo esse conteúdo tão primoroso. E assim você vai promovendo o seu próprio crescimento. Olha que coisa maravilhosa! Onde você pode encontrar todas essas questões solucionadas? Aqui na caminhada dos trabalhadores da luz, que somos nós, os praticantes da Seitinoye. Então a finalidade do estudo, porque tudo que fazemos na vida é um estudo. Estudar não é só ficar sentado atrás de uma mesa com uma pilha de livros, com material escolar à sua frente, ou ir lá na escola para receber um conteúdo informativo. Estudar é viver. Viver é estudar. Assim como o bebê, quando está engatinhando, vai treinando os seus passos para daqui a pouco ficar em pé e ir conhecendo todo o ambiente ao seu redor, assim também nós. Então, tudo que fazemos na vida é estudo, porque o estudo é fonte de conhecimento e conhecimento não ocupa lugar no espaço. Isso que é importante a gente entender. Por isso que, se estivermos alfabetizados, mergulhemos na leitura, porque a leitura vai trazer tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução. E aí você pode se tornar, por exemplo, um autodidata, como Machado de Assis, por exemplo, o grande autor brasileiro, Joaquim Maria Machado de Assis, era um autodidata. Foi aprendendo praticamente sozinho. E olha quantas obras maravilhosas literárias ele deixou para nós. Então a finalidade do estudo não é obter um rótulo, mas sim aumentar o valor do conteúdo. Que conteúdo? O conteúdo interno. Aquele que a gente já traz junto conosco. Não é? Olha como é importante entender e crescendo na compreensão. A compreensão clara, cristalina,
que a leitura dos livros da Seitianoye nos trazem. Então não existe esforço inútil no estudo nem no trabalho. Tudo que nós estamos fazendo, nada vai ser em vão. Tudo vai ser uma fonte de crescimento pessoal. Isso que é importante a gente entender. Quando despendemos várias horas do dia, né, organizando o nosso dia, um pouco vou fazer atividade doméstica, um pouco vou cuidar da minha parte profissional, aqueles que estão, por exemplo, em home office, né? Tem que fazer um planejamento assim, para poder construir o seu tempo de uma forma primorosa, maravilhosa, não é? Então, manifestar o valor do Filho de Deus é o objetivo do homem. O objetivo do homem, página 33, não é o sucesso. O seu objetivo é tornar-se um homem de real valor. E onde está o verdadeiro valor do homem? Dentro dele mesmo. E o que é importante para que esse valor se manifeste aqui no mundo onde estamos, que é o mundo das formas? A parte mais importante é que ele reconheça o valor que ele já possui. Porque quando ele reconhecer esse valor que ele já possui, ele já trilhou metade do caminho para planejar onde ele quer chegar na vida. Porque aí o sucesso já vai ser um companheiro definitivo. Deus semeou no íntimo do homem um homem excelente, que é o homem filho de Deus, que é o homem imagem verdadeira, o homem completo. Um homem que já é saudável, que já é feliz, que já é próspero, que gosta de ser útil, que gosta de compartilhar, que desenvolve habilidades cada vez mais profundas. Esse é o homem excelente, é aquele que à medida que ele vai descobrindo o seu verdadeiro valor, ele vai ganhando essa posição, porque o verdadeiro valor nos coloca numa posição. Posição seria essa, não estou falando fisicamente. A posição que o conhecimento e a vivência lhe trazem. Esse é o ponto mais importante, a gente entender. E aí, o mestre diz aqui na metade do parágrafo: também o homem nasceu sobre a terra, não para ficar parado como uma pedra inútil, mas sim para fazer florescer sobre a face da terra o valor do homem excelente, semeado no seu íntimo. Um homem que só se preocupa em juntar dinheiro e não procura se tornar um homem de valor real é comparável ao pé de hipomeia que desenvolve viçosamente a sua folhagem, mas não consegue desabrochar nenhuma flor. Hipomeia é um tipo de planta, né? Que o nosso Sagrado Mestre cita aqui. Então, é fácil manifestar o valor do Filho de Deus? Bom, aqui na página 34 o Mestre está afirmando que é. Ele diz: todos, sem exceção, são filhos de Deus. O homem nasceu sobre a face da terra com a finalidade de demonstrar o valor do Filho de Deus. Em termos filosóficos, pode-se dizer que a vida do homem é a autorrealização da vida de Deus. Pensa você que manifestar tais qualidades é coisa difícil? Não é nada difícil. O valor do Filho de Deus já está implantado em qualquer pessoa. Agora, como devemos fazer para que isso apareça? Quais são as estratégias que eu devo utilizar na minha vida diária para que isso apareça aqui agora? E eu possa usar, não é? No meu dia a dia, quer sendo uma pessoa normal, né? Um profissional exercendo a minha atividade, quer seja eu numa missão especial que é iniciar uma empresa, trabalhar a economia do país, proporcionar prosperidade não só da nação, mas de todas as pessoas que integram a sua empresa. Olha que grande oportunidade os empresários têm nas suas mãos para desenvolver tudo isso? Então vejam, meus amigos, como a Seitianoye, na área da prosperidade, trabalha esse aspecto nas pessoas, por exemplo, que vêm participar do nosso ciclo de estudo da prosperidade, que é aquele momento que nós vamos proporcionar aos alunos um conteúdo programático maravilhoso. Nós vamos
compartilhar práticas valiosas que você pode implementar em qualquer situação, em qualquer contexto social onde você estiver inserido, especialmente na área empresarial. Então, como devemos fazer tudo isso? Como alcançar esse patamar de discernimento para aplicar na vida empresarial? Vamos ver? Vamos rever alguns pontos e entrar agora para essa área? Fique comigo, vai valer a pena. Bom, é imprescindível que a gente declare para a gente mesmo, defina para a gente mesmo, onde a gente está atuando, que trabalho é algo sagrado. Qualquer que seja a atividade que a gente desenvolva, é algo sagrado. É a finalização desse capítulo, que estamos trabalhando a questão do ideal. Todos os trabalhos são trabalhos de Deus, porque tudo é manifestação da mente do ser humano. E a nossa mente é uma parcela da mente de Deus. Tudo que realizamos, cada um dos trabalhos que realizamos é um trabalho digno para revelar a força de Deus existente em nosso íntimo. Olha que visão, bastante na linha da espiritualidade, bastante arrojada. Porque os homens de real valor, eles fazem com prazer, com alegria, tantos trabalhos aparentemente humildes, insignificantes, como os trabalhos vultuosos, aqueles que aparecem muito. Porque a questão não é o trabalho em si, mas a mente, o caráter de quem realiza aquele trabalho. Então, desempenhar uma atividade empresarial também é um trabalho de Deus. Porque as coisas não surgem apenas porque eu quero. Existe por trás disso uma visão, uma missão, uma política de qualidade, objetivos a serem cumpridos. Então, também para exercer uma atividade empresarial, que é trabalhar a questão da economia, a questão do meio ambiente, a questão cultural, a questão relacionamento, em todos os aspectos da vida, é o que desenvolve as empresas. Porque como ninguém trabalha sozinho, é preciso formar uma equipe habilitada nas mais diversas áreas. Quando a visão é por essa linha, a visão da espiritualidade, a empresa cria uma filosofia de trabalho. E o que seria a filosofia de trabalho? O ideal que Deus semeou na mente do empresário. Aquele que, dispondo de todo o amor e da vontade de ser útil e de servir, abre uma oportunidade para reunir profissionais habilitados nas mais diversas áreas e com isso vai cumprir o ideal de Deus, que é através não apenas do lucro, né? Porque o lucro é apenas uma parcela. Existe o capital, a administração, uma mão de obra, então todos são elementos necessários para que esse trabalho seja desenvolvido de uma forma, como diz aqui, sagrado. Sagrado, quão maravilhosos não se tornarão o lar, o campo, a fábrica, todo o país? Antes de mais nada, no entanto, quão alegre, forte e satisfeito não ficará você mesmo? Então, revendo agora os pontos que abordamos no capítulo, para a gente aplicar isso na nossa atividade então empresarial. Falamos da vida. Falamos que a vida é ação, não é? É movimento. Falamos da necessidade de não fazer nada sozinho, e sim em equipe. Falamos da gestão do tempo, que o importante é dar o primeiro passo agora, porque para crescer é como subir uma escada. A gente não pisa no primeiro degrau e depois vai lá para o topo, não tem como. Então, para crescer é preciso vencer etapas, vencer desafios. E a questão dos valores, porque a filosofia de trabalho dentro de uma empresa é o cultivo dos valores reais.
dos valores que, em princípio, já estão semeados no homem. E através do trabalho nobre, exercitado, com habilidade, com amor, com presteza, com planejamento, com objetivos a serem cumpridos, tudo isso faz com que essa empresa desabroche e se torne uma empresa diferente das demais, porque existe ali um capital que, em princípio, a gente acha que é o dinheiro, mas na verdade não é. Né? Esse capital, primeiro, é humano. Embora a gente hoje esteja vivendo uma fase de robôs, né? A área da tecnologia, mas esqueçamos um pouquinho isso aí. Vamos nos ater àquilo que são os valores reais, certo? Vamos combinar assim. Então, dar caráter sagrado a tudo aquilo que a gente faz é extremamente necessário. Porque qualquer atividade empresarial que a gente exerça, porque por melhor que seja, né, uma atividade que a gente vai exercer, não se faz nada sozinho. Então, já que a gente não consegue fazer sozinho, já que é necessário que, para a manifestação da vida, para que haja um movimento organizado, para que a ação gestora seja baseada numa equipe habilitada, não é? Que divide, que compartilha, que ajuda um ao outro nesse crescimento, se a mentalidade for essa, esse vai ser um valor extremamente importante para o crescimento dessa empresa. Então, quando você analisa os pontos colocados aqui na visão de Masaharu Taniguchi e quando você adapta isso para a atividade empresarial, que é a oportunidade do profissional liberal, do autônomo, do executivo ou do próprio empresário, que é o administrador, em primeiro lugar, daquela empresa, todos esses valores cultivados vão promover, dentro do trabalho que ali é executado, esse aspecto sadio dos bons relacionamentos. E isso vai fazendo que os ideais, não só da empresa, mas de cada pessoa que compõe as equipes necessárias para o desempenho dos diversos setores que uma empresa possa criar, em todos eles vai haver essa junção de harmonia, de reverência a normas e tudo aquilo que aquela empresa for criando no sentido de beneficiar não só o produto ou o controle de qualidade ou aquilo que seja desenvolvido ali, tudo isso vai se tornar da forma mais saudável possível. E o que é melhor, trará benefício para todos. A prosperidade já está, como que eu poderia dizer, já está definida. Que cada um que trabalhar com esse pensamento, com essa linha de filosofia do valor real, da ética, da importância de reverência à vida, da importância da gestão do tempo, ninguém vai precisar cobrar prazos, porque naturalmente a responsabilidade vai brotar no coração de cada um e assim o trabalho vai se tornando cada vez mais abençoado. Então não é difícil, como diz o nosso mestre ali, não é difícil manifestar o valor do Filho de Deus. Basta que a gente tenha um roteiro interno. E o que seria esse roteiro interno? Um autoconhecimento. Você lidando com você a todo momento e buscando, né, as maneiras, aprendendo cada vez mais, porque viver é estudar. Então, tudo que a gente faz promove a nossa evolução e o nosso crescimento. Assim, a gente não para no tempo. Porque como a ação da vida, em princípio, é movimento, a gente não se aposenta, a gente não para. Se a gente se aposenta porque cumpriu uma missão por um lado, a gente continua o trabalho, às vezes, por outro lado. Então, nada melhor para a gente adequar tudo isso que nós falamos aqui agora, todos esses itens que o capítulo 2 trouxe da Cartilha da Vida, volume 1. Todos os agregados que a gente trouxe agora, nesse comentário, praticamente já encaminhando para a nossa finalização. Qual seria a melhor maneira de finalizar isso
colocando tudo que a oração, tudo que o estudo nos trouxe, trazendo isso para uma oração, para dar esse caráter sagrado. Onde nós vamos encontrar esse modelo? No Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, o volume 1, porque a oração com a qual nós vamos presentear você agora, que é um empresário, que é um profissional executivo, que é autônomo, nós vamos dar um presente agora para você, em forma de oração. Por quê? Porque a oração faz refletir, faz encontrar pontos que a gente precisa mudar, pontos onde a gente precisa jogar fora aquilo que não está bom e agregar um novo valor. E assim a gente vai promovendo a estrutura sólida, né? O fortalecimento, a manifestação do ideal em todas as áreas. Então acompanhe comigo essa oração maravilhosa e à medida que eu for lendo, eu vou comentando. E se você tiver o livro aí consigo, eu acredito que você tenha, né? Já acessado a nossa livraria virtual, é o grande acervo de todas as obras literárias, não só tanigutianas, mas do nosso Supremo Presidente Masanobu e de todos os autores brasileiros. É um grande acervo de conhecimento, não só através da palavra, dos seminários virtuais que você possa participar, mas também da leitura das orações propriamente ditas. Então, a página 116 desse volume 1, A Verdade e Orações, existe a oração para inovar o empreendimento, porque vida é movimento. Então, vida supõe mudanças. Quando o caminho não está bom, a gente acha um novo roteiro nessa caminhada de luz, né? Em direção à luz. E a oração começa assim: sou filho de Deus, logo Deus é ao mesmo tempo meu pai e minha mãe. Primeiro aspecto. É o reconhecimento do seu verdadeiro valor, da sua identidade. Cada um de nós é filho de Deus. Então você pode se tornar um empresário famoso, mas você nunca vai deixar de ser, em princípio, filho de Deus. Meu empreendimento foi a mim confiado por Deus e por isso está impregnado da divina atmosfera da prosperidade. Olha que segurança de início a oração já traz para você. O seu empreendimento foi confiado a você por Deus. Há muitos relatos de experiência nos livros, de pessoas que aplicaram o ensinamento e que passaram a pensar assim: esse trabalho é trabalho de Deus, essa empresa é empresa de Deus. E com isso a pessoa foi cultivando vários ideais dentro de si e o que é melhor, ajudando todos que participavam da mesma equipe de uma forma saudável e próspera. Ele, quer dizer, o empreendimento, sendo expressão da vida de Deus, é cheio de vitalidade. Não falou lá da vida? Pois é, quando você rezar todo dia, comungar com Deus, que seu empreendimento é vivo, não é? É viril, nesse sentido da vitalidade estar sempre presente, essa dinâmica no olhar de todos os funcionários, nas atitudes de todos os funcionários. Se você visualizar isso em primeiro lugar, todos serão acolhidos nessa atmosfera. E com isso, seu empreendimento prospera. Progride sempre através de constantes inovações e não permanece estagnado um dia sequer. Quer dizer, as empresas, em princípio, são dinâmicas, são ativas. Não só porque tem gente andando, mas o que está andando no ar? O que é que está invisível no ar? É essa energia que palpita dentro, não é? Do ideal que está alojado em cada pessoa que executa aquele trabalho. Se ela estiver em home office, ela vai desempenhar isso no ambiente onde ela estiver. Se ela tiver optado em ir para a empresa, trabalhar lá fisicamente, enfrentando trânsito e isso e aquilo, todas as coisas que, né, no caminho a gente tem que lidar, não é, para cumprir os nossos compromissos, óbvio, legal, está tudo correto. A sabedoria de Deus orienta sempre o meu empreendimento. Olha quem está em primeiro lugar, aquele que é invisível. Mas ele se automanifesta em cada pessoa que executa o trabalho. E em cada você pode achar maluquice, mas até nas máquinas que desempenham alguma função ali. Se a energia invisível for reconhecida
como um elemento predominante em cada trabalho que é executado ali, isso fica presente e isso se manifesta e isso produz, não é? O nível de produtividade aumenta e o nível de defeitos ou de falhas desaparece, porque está em primeiro lugar a sabedoria de Deus. Deus, sendo amor, deseja a felicidade de toda a humanidade. Por conseguinte, meu empreendimento, que é protegido pelo amor de Deus, tem a finalidade de proporcionar felicidade ao maior número possível de pessoas e não a de lucrar. Então, em princípio, o objetivo principal não é o lucro. É claro que nós vamos chegar nele, mas o objetivo principal é a ordem, é a harmonia, é o respeito a um código de segurança, de conduta, que deve nortear o trabalho de todos os profissionais. Então, se isso for prioritário, naturalmente que o lucro será proporcional àquele sentimento que paira naquele ambiente, não é? Naquela empresa. Por essa razão, a demanda é grande, o giro de capital é rápido e, apesar da pequena margem de lucro, o rendimento tende a aumentar cada vez mais. Progresso, crescimento. Assim como a planta tem, cada pessoa habilitada como filho de Deus também pode desenvolver. Deus não aprecia o lugar comum. Meu trabalho, sendo orientado pela sabedoria de Deus, é sempre original e inovador e não tem concorrentes. Se aparece um concorrente, como é que a gente pensa? Ele é um aliado. Ele está me ajudando a reconhecer o que é que eu preciso melhorar. Então, o que a gente faz? A gente observa como é que está lidando a concorrência. E uma vez que a gente observa, a gente vai reajustar aquilo que nós estamos detectando que não está tão bom. Quem sabe treinar melhor os funcionários? O atendimento? Não sei, muita coisa pode ser feita. Então o concorrente não cai do céu assim de paraquedas, não. E se ele aparece, é para ajudar com que eu desenvolva em mim a qualidade, os bons princípios para oferecer um atendimento cada vez melhor, para ter um diferencial, não é? Que seja o bem, a felicidade, a prosperidade. Meu empreendimento, protegido pelo amor de Deus e orientado pela sua sabedoria, nada tem a temer no futuro. Agora, quando a gente não teme o futuro? Quando a gente planeja agora? Então, é evidente que as empresas têm o seu orçamento, né? A sua parte financeira, a sua parte do planejamento, do todo, não é isso? Claro, eu não sou entendida na área, mas eu sei daquilo que é básico, né? Sem nenhum risco de fracasso, ele avança firme pelo caminho da prosperidade. Risco de fracasso. O que seria? Como a gente poderia interpretar isso? Quando a gente faz um planejamento, ir para um determinado caminho, às vezes é necessário ter um plano B. Porque se alguma coisa não estiver legal no A, eu posso fazer adaptações. Eu posso mudar a rota, não é? Eu posso estabelecer novos objetivos. E, sobretudo, considerando o mundo que a gente vive hoje, as coisas, a cada dia surge uma coisa nova. E aí é preciso estar atento. Olha o que fala o capítulo lá, a questão do estudo. Então, como é importante atentar para esses detalhes, porque são esses detalhes somados que vão trazer a harmonia e a prosperidade de uma forma definitiva. Meu empreendimento, sendo a autorrealização da vida de Deus, caracteriza-se pelo bom atendimento. Os serviços prestados com amor impressionam bem os clientes. Os lemas desta casa são honestidade, alegria, imparcialidade, amabilidade e bom atendimento. Os trabalhos desta casa são orientados pela sabedoria de Deus e protegidos pelo amor de Deus. Recebendo sempre a inspiração de novas ideias e colocando-as em prática, meu empreendimento corresponde à expectativa da humanidade e segue o caminho da eterna prosperidade. Venham e vejam.
Eis o empreendimento administrado por Deus. Eis aqui o empreendimento que oferece ideias sempre novas. Abençoado e próspero é o meu empreendimento. Agradeço profundamente a Deus. Muito obrigado. Olha, minha gente, que oração maravilhosa. A gente pode ter, aliás, todas as orações dessa obra-prima aqui vão pela mesma linha. E escolhemos esta porque essa está de acordo com o nosso tema e essa ela é oferecida quando as pessoas que estão vivenciando a Seita-no-Ie solicitarem uma visita de bênção no seu empreendimento. É essa oração que nós fazemos lá. Então é com essa alegria que eu também destaco agora como fechamento do nosso estudo de hoje, através dessa cartilha da Vida Maravilhosa, volume 1, capítulo 2, como vivificar o nosso ideal para ter sucesso, eu não posso deixar de mencionar que a gente na vida nunca está sozinho. Então, se você receber de Deus esse empreendimento, esse ideal de abrir, de iniciar um empreendimento que vai dar a oportunidade a um grande número de pessoas para servir, para ser útil, para levar paz, harmonia, felicidade a um grande número de pessoas, nunca se esqueça que nós temos ao nosso lado, nos abençoando e protegendo, as nossas raízes, que são os nossos antepassados. Então, convido você a mergulhar na prática do ensinamento da Seita-no-Ie, vivificando os seus antepassados, aqueles que vieram antes. Porque um dos nossos antepassados é o nosso anjo protetor. Assim explica o nosso professor Bukai, Yoshio Bukai, no seu livro Amor e Dedicação ao Ideal. Nosso anjo protetor é um antepassado nosso. Ninguém melhor do que ele, que faz parte da nossa linhagem, para nos acompanhar nessa trajetória, nesse crescimento, nessa evolução constante que é a nossa própria vida. Então, orar para os antepassados, oferecer a leitura da Sutra, ou um texto do Evangelho, seja lá o que for, o que importa é a intenção amorosa, né? Por parte de cada um de nós. É isso que importa. O conteúdo em si é necessário que seja esclarecedor para que eles entendam que eles não são mais existências carnais, que eles são existências espirituais, totalmente despojados da parte física. Mas quando a gente abraça esse sentimento e dedica orações para eles, cada vez mais eles evoluem, cada vez mais nós evoluímos nessa troca de amor que acontece. Então, não lhes parece uma excelente proposta? Olha só que convite estamos lhe fazendo. Entre em contato com a nossa Seita-no-Ie. Usufrua desse momento de dedicar não somente oração aos seus antepassados no seu abençoado lar, como também oferecer a eles a oportunidade de participar de uma grande festa que nós realizamos, não é? Na nossa Academia de Treinamento Espiritual em Ibiúna, que é o mais próximo de nós, que é a festividade do Santuário Roso. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo nessa caminhada. Que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês e fiquem em paz e fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Já está à sua disposição o primeiro livro de receitas da história, publicado pela Seita-no-Ie do Brasil. É a obra Delícias de Dar Água na Boca, a cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais do que um maravilhoso cardápio ricamente ilustrado, a publicação também traz apontamentos técnicos sobre uma alimentação adequada e saudável, com indicação de bons hábitos alimentares que levam a uma excelente qualidade de vida. Com pratos doces, salgados, representativos de várias culturas presentes no Brasil e cheios de significados, o menu traz de suflês a pudins, de bolos a macarrões, de saladas a sopas, tudo com imagens literalmente de dar água na boca.
Separado em capítulos que são abertos por textos sobre o aspecto espiritual da alimentação e com dicas nutricionais de especialistas, o livro apresenta a importância de consumirmos produtos orgânicos e da própria região, quais são os hábitos alimentares mais adequados na infância, por que devemos evitar desperdícios e como fazer de cada refeição um momento alegre, saudável e prazeroso, além, claro, de nutritivo. Vale destacar que a maioria das receitas é vegetariana, com base no incentivo ao não consumo de carne que a Seichonoye vem promovendo em favor da construção da base de uma nova civilização, com menos fome e uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Acesse www.sni.org.br em nossa loja virtual ou de telefone fixo para 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigada e bom apetite!